Certa vez em uma escola dominical, a igreja ela foi questionada sobre quem seria o primeiro rei de Israel. E a igreja, em um coro só, disse que era Saul. Logo em seguida, o dirigente daquela escola dominical fez a segunda pergunta: quem foi o segundo rei de Israel? E a igreja, assim como a primeira vez, também exclamou dizendo: Davi. Eu prontamente levantei o dedo para cima e ele disse: diga, irmão Genivaldo. Eu disse: quem foi o segundo rei de Israel? Foi Isbosete, filho de Saul, que não havia ido para a guerra com ele. Ele disse: quem? Eu disse: Isbosete. Ele disse: não, foi Davi, e pronto, assunto encerrado. E aí eu esperei terminar o trabalho, fui até ele e mostrei a ele o que a Bíblia diz e não o que dizem, tá certo? É muito importante mostrar o que a Bíblia diz. E aí, quando você abre a sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo de número 2, versículo 1 em diante, você vai ver que quando Saul ele morre ali na guerra, a Bíblia nos mostra que a tribo de Judá aclamou Davi como rei sobre a casa de Judá. Presta bem atenção. Quando você chega no versículo 8 em diante do capítulo 2 de 2 Samuel, você vai ver que Abner, que era capitão do exército de Saul, Abner então manda Isbosete, filho de Saul, passar a Manaim, e diz a Bíblia que Abner faz de Isbosete rei sobre todo Israel. O texto é claro em dizer que Isbosete foi rei sobre todo Israel, e diz que ele era da idade de 40 anos e reinou sobre todo Israel por 2 anos, tá certo? Mesmo a tribo de Judá não aceitando Isbosete como seu rei, assim como muitas das vezes você não aceita o teu líder, isso não faz dele não ser o teu líder. Da mesma forma aconteceu com Isbosete. Davi só passou a reinar sobre todo Israel após a morte de Isbosete, 2 anos depois. Então, historicamente, biblicamente falando, Davi não foi o segundo rei de Israel, mas sim o terceiro rei, tá certo? Depois da morte de Isbosete. Aí você pode até dizer: mas pastor Genivaldo, ele foi o segundo ungido por Deus. De fato, biblicamente falando, logo após Saul, Deus ungiu Davi como rei. Agora Davi só passou a reinar depois da morte de Saul e depois da morte de Isbosete. Então, biblicamente falando, Davi foi o terceiro rei e não o segundo, como as pessoas dizem, tá certo? Fique na paz e Deus abençoe, tá bom? Tchau!